Bom dia, terceiro ano. Nossa aula de hoje de redação. Nós daremos continuidade aí ao estudo da conclusão do texto dissertativo argumentativo. Faremos mais algumas consideraçõezinhas especificamente ao projeto de intervenção, que é uma exigência da conclusão desse texto. Inclusive, nós temos aí uma competência número 5, que é específica para esse elemento fundamental de um projeto de texto dissertativo argumentativo. Então, o que seria a competência número 5? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado no texto, respeitando os direitos humanos. Ou seja, você, utilizando todos os recursos do sistema político brasileiro, pode intervir no problema abordado no texto. Ou seja, você é a própria democracia. Você é a super-heroína nacional, super-herói nacional, dentro dos limites estabelecidos pelo sistema político brasileiro. Não esqueçam disso. Nós temos que saber que nós vivemos na democracia, que nós somos nosso sistema presidencial partidário, enfim, diversas questões. Nós precisamos saber, precisamos de estar informados politicamente para que possamos dar aí continuidade à elaboração da nossa proposta de intervenção. Outra coisa, a gente teve umas aulas, né, que eu queria ter continuado, na verdade nós iremos continuar sobre o sistema político brasileiro, mas eu vou estar enviando para vocês o link são 3 ou são 4 videozinhos, que explica didaticamente como funciona cada poder, né, os 3 poderes, como funcionam, quem que dá apoio a esses poderes, enfim, tudo bem direitinho, bem detalhadinho, bem mastigadinho. Eu pretendo que vocês compreendam esses conceitos-chave desses agentes sociais que são a chave para uma boa proposta de intervenção. Porque se você não estiver ali alinhado com o sistema político nacional, se você não estiver respeitando os direitos humanos, não estiver em consonância com a Constituição Federal, que são os documentos que direcionam o nosso país, você não tem como fazer uma proposta de intervenção bacana. Então, vamos lá. Não existe proposta de intervenção pronta. Se existir, é uma proposta genérica. Vocês sabem que youtuber ajuda muito, né? Inclusive, não questiono nunca o trabalho deles, é incrível. Mas eu questiono essa problemática de modelos prontos. Eu não gosto. Já deu pra perceber, eu sempre falo mal. Principalmente na proposta de intervenção. Adoro não. Passo por cima quando aparece a introdução, quando aparece a argumentação, porque de fato dá para se fazer dentro de parâmetros, né? Que eu prefiro chamar de métodos e técnicas e não de modelo pronto. Mas dentro da proposta de intervenção é um pouco difícil. Nós temos os métodos de se fazer uma proposta de intervenção, de se fazer uma conclusão, né? Mas ter uma proposta de intervenção pronta é complicado. Por quê? Porque tanto o agente social, quanto a ação, quanto o meio ou modo, quanto a finalidade, o detalhamento, tudo vai ter que se alinhar com todo o seu projeto de texto. Ou seja, vai ter que se alinhar com sua tese, vai ter que se alinhar com os argumentos que você desenvolveu, vai ter que se alinhar com absolutamente tudo que você utilizou como recurso para a construção daquele texto dissertativo argumentativo. Então, se existir uma proposta de intervenção que possa ser encaixada em 50 temas diferentes, pode ter certeza que essa proposta de intervenção, ela pode ser válida, mas ela vai ser considerada genérica, ou seja, vai ser aquela lá que qualquer pessoa pode fazer, que todo mundo faz, que não especifica nada e que é super ampla. Então, você não vai pontuar nunca os 200 pontos
com uma proposta de intervenção genérica, pronta, plastificada e que se encaixe em 300 temas. Isso não vai acontecer. Então, você vai ter que vincular, obviamente, essas informações do seu projeto de intervenção com as informações do seu texto. Por exemplo, sua tese, os seus argumentos, absolutamente tudo que for defendido no seu projeto de texto. Outra coisa que acontece muito na proposta de intervenção é que alguns alunos costumam criar uma proposta de intervenção relacionando-se ao assunto, ou seja, ao macro, quando nós devemos focar no micro, que é o recorte temático dentro daquele assunto. Quando eu falo o impacto dos influencers digitais na vida dos jovens brasileiros, eu não quero só falar do impacto dos influencers digitais no geral. Eu estou falando da problemática desse impacto no público juvenil, no público jovem. Então, na proposta de intervenção de vocês terão que fazer uma proposta que se alinhe com esse público que está sendo abordado no recorte temático. Se vocês fizerem de uma maneira muito ampla, vai ser considerado uma proposta de intervenção genérica, porque você não vai estar se alinhando ali com o recorte temático, entendeu? Então, muito cuidado. Muita gente faz isso, deixa mais amplo e não afunila aí o recorte temático. Isso é muito problemático. É certo que quando você não domina tanto aquele recorte temático específico, uma das técnicas de se fazer é a generalização, que nós vamos já falar nisso. Mas quando fosse fazer a generalização, pensar que ela é só o primeiro passo para depois você afunilar esse seu conhecimento, essa sua possibilidade de proposta de intervenção dentro daquele recorte temático. Então, os verbos-chave, né, para a proposta de intervenção são solucionar, mediar, atenuar e intervir. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês não precisam de uma resolução pronta para aquele problema. Fez isso, puf, acabou o problema social abordado na minha redação do Enem. Esse peso não é de vocês. O que vocês têm que fazer é, de fato, intervir dentro dessa problemática, que muitas das vezes ela já está sendo... já tem diversos projetos e já tem diversas outras questões que também estão intervindo nessa problemática, e a sua será mais um recurso para solucionar aquele problema social. Então, a gente tem aí também os 5 elementos, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque na proposta de intervenção você precisa desses 5 elementos, todos eles. Mas muita gente acaba colocando elementos nulos. O que seriam os elementos nulos? São outros elementos que dão corpo ao texto, mas que não se encaixam no que é pedido dentro da proposta de intervenção. Então, a gente precisa de um agente social, e aí a minha dica é conhecer o funcionamento do sistema político brasileiro, porque conhecendo o funcionamento do sistema político brasileiro, pronto, vocês serão os reis da... cheiro de queimado. Vocês serão os reis da proposta de intervenção. Vocês saberão fazer tudo quanto é proposta de intervenção, de tudo quanto é temática. A ação também vai depender desse agente social, portanto, também vai depender desse conhecimento do sistema político. Na verdade, de como funciona o nosso país, né? E os principais, assim, países e continentes e afins. Então, a gente precisa disso. O meio ou modo, que é como, por meio de que, através de que, ou através, não utilizem na redação de vocês, depois veremos isso. O detalhamento, onde você detalha uma dessas 3 ações acima, o agente social, a ação, o meio ou modo. Você vai ou exemplificar ou especificar o que esse agente social é, ou como essa ação vai acontecer, ou de que forma vai acontecer, especificando ou exemplificando.
E a finalidade? Com a finalidade de quê? Bom, aqui é o que eu falei para vocês. Quando eu não domino, o recorte temático daquele texto que eu estou lendo, que eu estou produzindo, eu generalizo. Por exemplo, eu faço redação, né? Eu escrevo redação para ficar treinando as técnicas e treinando tudo e não ficar só na teoria, colocar a teoria na prática. Então eu fico sempre treinando. Semana passada eu fiz uma sobre controle parental. E aí, quando eu peguei essa redação para fazer, eu me dei conta de que eu não tinha tanto conhecimento quanto eu imaginava que eu tivesse sobre controle parental, que na verdade é a discussão se é ideal ou não, e até onde é ideal ou não esse controle dos pais com os filhos. Por exemplo, colocar chip nos filhos que localizam onde está. Então, eu não sabia discutir sobre controle parental, mas eu sei discutir sobre liberdade. Eu sei o que é liberdade individual, eu sei o que a nossa Constituição aborda enquanto liberdade individual. Então, eu generalizei controle parental, se é controle, se é uma forma de podar a liberdade. Então, eu fui fazendo essa chuva de ideias, fui trazendo os conhecimentos que eu tinha acerca de liberdade individual, fui trazendo tudo e consegui construir o meu texto. Ainda consegui lembrar de uma referência sociocultural popular, né? Que é um episódio de Black Mirror chamado Archangel. Então, eu generalizei. Dentro dessa minha generalização, eu fui fazendo os recortes necessários para construir o meu texto. Então, tomem cuidado não. Observem, nunca se deem por vencidos, nunca digam eu não sei o que fazer diante desse recorte temático, porque alguma palavra-chave, algum conceito-chave dentro daquele recorte temático, com certeza você tem algum conhecimento. Você passou aí anos da sua vida na escola, você é uma pessoa que assiste, você é uma pessoa que lê, você é uma pessoa que vive, e a gente aprende tudo vivendo. Então, você sabe alguma coisa sobre aquilo sempre. Então, uma grande dica, quando não se tem tanto conhecimento assim, é o generalizar para especificar. Então, só retomando o passo a passo que nós vimos na aula passada, a gente tem que utilizar conectivo conclusivo, reiterar a nossa tese, se der, se for possível, se couber, reiterar os argumentos abordados no projeto de texto e fazer a proposta de intervenção, que é aqueles 5 elementos ali detalhadinhos. Então, uma dica que eu dou nessa terceira é você construir o seu projeto e dentro da construção desse seu projeto, para ele se tornar mais real, mais palpável, você pode nomear esse projeto. Se for um projeto de lei, você pode dar um nome a esse projeto de lei. Se for, um projeto de conscientização nas escolas, você pode dar um nome a esse projeto. Enfim, é uma boa dica para dar mais concretude a esse projeto, entendeu? Quem me disse isso foi uma professora, quando eu estava fazendo ensino médio, aí eu comecei a fazer isso. E não cabe, obviamente, não cabe em todos os temas, em todos os recortes temáticos. Mas em alguns isso é possível, e quando for possível, é uma ideia muito inteligente de se fazer. Você também pode atenuar um projeto já existente. Você detalha de que o projeto já existe, mas você tem medidas que vão atenuar a existência daquele projeto, vão melhorar o projeto existente, vão modificar algo que já existe. Isso também é possível e, dependendo do recorte temático, também é uma ótima saída. Por quê? Porque em alguns recortes temáticos já tem gente intervindo tudo quanto é canto. Tem gente intervindo no judiciário, no executivo, no legislativo, na polícia federal, militar, civil, tudo. Então,
A gente tem que tomar cuidado aí. E às vezes é melhor atenuar um projeto existente do que correr o risco de criar outro que já existe e você nem sabe. Então vamos lá. Vamos visualizar na prática. Eu encontrei essa conclusão aqui de redação de uma menina, eu acho que o nome dela é Nayara ou Naira, que recebeu nota 1000, e eu achei incrível a redação dela, porque os elementos estão muito, muito, muito bem evidenciados. Então vamos lá. O que está de vermelho é conjunção que dá a ideia de conclusão, de prosseguimento, que é necessário aqui. O que está sublinhado é retomada do projeto de texto, retomada da tese, retomada dos argumentos. O que está de verde, azul, amarelo, sombreado e rosa são como é que se diz? Os 5 elementos do projeto de texto. A gente vai já ver cada um. Então tá lindo. A redação dela tá assim, tal qual, tudo colocadinho no lugarzinho certo, perfeita. Então vamos lá ler. Evidencia-se, portanto, que a manipulação advinda do controle de dados na internet é um obstáculo para a consolidação de uma educação libertadora. Por conseguinte, cabe ao Ministério da Educação investir em educação digital nas escolas por meio da inclusão de disciplinas facultativas, as quais orientarão aos alunos sobre informações pessoais publicadas na internet, a fim de mitigar a influência exercida pelos algoritmos e, consequentemente, fomentar o uso mais consciente das plataformas digitais. Além disso, é necessário que o Ministério da Justiça, em parceria com empresas de tecnologia, crie canais de denúncias de fake news, mediante a implementação de indicadores de confiabilidade nas notícias vinculadas, como o projeto The Trust Project, nos Estados Unidos. Desculpa, Vitória. Com o intuito de minimizar o compartilhamento de informações falsas e o impacto destas na sociedade. Feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra a manipulação e a desinformação. Então, a gente tem lá o início, onde a gente tem uma conjunção conclusiva, portanto, nós temos o que está sublinhado, uma retomada ao projeto de texto, eu reafirmei minha tese com outras palavras. Depois eu tenho, novamente, uma conjunção para dar prosseguimento, e aí depois desse prosseguimento eu coloco já a minha proposta de intervenção. No caso, ela usou 2 agentes, 2 ações, 2 meio modo, 2 detalhamentos, que ficou incrível. Aí colocou, por conseguinte, cabe ao Ministério da Educação investir em educação digital. Ministério da Educação, agente social, investir em educação digital nas escolas, ação, por meio da inclusão de disciplinas facultativas, meio ou modo, as quais orientarão os alunos sobre as informações pessoais publicadas na internet, detalhamento do meio ou modo, a fim de mitigar a influência exercida pelos algoritmos e, consequentemente, fomentar o uso mais consciente das plataformas digitais, também bem detalhado. Além disso, outra conjunção, é necessário que o Ministério da Justiça, agente social, em parceria com as empresas de tecnologia, agente social também, detalhamento desse agente, crie canais de denúncias de fake news, ação, criação de canais de denúncia, mediante a implementação de indicadores de confiabilidade nas notícias vinculadas, ou seja, meio ou modo, mediante a implementação de indicadores de confiabilidade. Detalhamento do meio ou modo, aqui ela usou uma exemplificação de um projeto que já existe, esse projeto dela vai se inspirar nele, com o intuito de minimizar o compartilhamento de informações falsas e o impacto destas na sociedade. Finalidade: feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra a manipulação e a desinformação, retomada do sentido central do projeto de texto. Então, aqui, esse modelo tá maravilhoso.
dos que eu li, esse aqui foi um dos mais, que eu botei o olho assim e disse, é esse. Então, foquem para o projeto de intervenção de vocês ser tão rico quanto esse daqui. Percebam que ela sabe do que ela está falando. Ela tem domínio de como funciona o sistema político nacional e como eu posso intervir nesse problema dentro do funcionamento político nacional. Porque é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? De certa forma, eles querem que você apresente resultados para a sociedade, como se a sua formação dependesse disso. E aí você tem que, de certa forma, utilizar os recursos políticos existentes para nós, para fazer essa proposta de intervenção aqui e ela ser válida. Bom, dito isso, nós teremos 2 atividades essa semana. Uma delas é incrível, porque vocês precisarão assistir um episódio de Black Mirror. E eu coloquei aqui 5, os meus 5 preferidos. Pode não ser tão bom para todo mundo, inclusive tem alguns que a crítica detesta, mas que eu adoro, é pessoal. E aqui tá o meu top 5, que eu quero que vocês assistam. Não tem desculpa, quem não tiver conta na Netflix, me chama no WhatsApp, eu empresto a minha conta, eu empresto real. Assistam algum deles, pelo menos. E eu vou querer que vocês façam um resumo, um breve resumo, focando em como aquele episódio poderia ser utilizado como repertório sociocultural dentro da redação de vocês. Então, essa vai ser a atividade dessa semana, fora a proposta de intervenção, que eu vou passar na sexta, que não vai valer DPE, a da semana passada sim, porque a da semana passada tá pendente, então a próxima não vai valer. Enfim, então a atividade dessa semana vai ser basicamente a obrigatória, vai ser basicamente a construção desse resumo aqui. Então, eu tenho o Urso Branco, que fala sobre espetacularização na contemporaneidade. É incrível, foi um dos episódios mais angustiantes que eu já assisti, assim. Eu acho muito bom. A crítica, às vezes, critica muito. A crítica critica mal, fala mal, mas eu acho muito bom. Hino Nacional, que é aquele clássico do porco, que fala sobre esses limites, né, entre vida política e vida privada, tudo dentro desse submundo da tecnologia, e tecnologia num sentido amplo de tecnologia. Tem Archangel, que eu utilizei como repertório no meu texto sobre o controle parental, que é incrível também, é um dos que tem as cenas mais angustiantes que eu já assisti, assim, dá muita agonia, é um negócio. Hang the DJ, desculpa, Vitória, novamente, minha pronúncia em inglês é péssima, eu sou tupiniquinha mesmo. Então, esse aqui é ótimo, que é sobre algoritmos, onde você testa a sua compatibilidade com pessoas em relacionamentos. Então, você só consegue relacionamento ali dentro dos algoritmos produzidos nos seus perfis. É incrível. Dá para falar sobre um monte de coisa, relações líquidas, sobre algoritmos, sobre controle de dados. Incrível mesmo o episódio. E o Queda Livre, que também se conecta aqui, que é como se tivessem castas sociais de acordo com o seu nível dentro do submundo ali da internet, que na verdade não é um submundo, né? É um mundo muito real e, inclusive, cada dia mais real, cada dia mais presente, cada dia influenciando mais a nossa vida. Então, tem esses 5 aí que eu indico, que são incríveis, não dá para se arrepender se assistir eles. E faremos esse resumo. Não esqueçam que é para todos fazerem. A gente tem online, a gente tem em sites de séries, aqueles piratinhas. E a gente tem na Netflix, que eu já tô falando aqui, que quem quiser eu empresto a conta. Então assistam. E é isso. Beijão. Foquem nos estudos. Não deixem de produzir. Me enviem
Eu tava com um probleminha no carregador, não sei se estou ainda, porque eu tô sentindo um cheirinho de queimado aqui, mas eu acho que não é nada. Por isso eu demorei para devolver as redações da semana retrasada. Eu devolvi semana passada. Mas agora tá tudo ok e vai tudo correr bem. Então é isso. Tchau, tchau. E até a próxima aula.